noite, meu amado, minha amada que nos acompanha, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Moisés Costa e nós somos a Igreja Batista em Joaquim Távora. Estamos aos cuidados do pastor Saulo Rodrigo. A aula de hoje irá falar sobre um assunto muito importante. Não perca, fique conosco, mas antes da aula começar, iremos ter o nosso momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas, que Tu possa abrir a nossa mente, o nosso coração para receber esse estudo de hoje, Senhor. Fica com todas aquelas pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, tem de misericórdia do nosso país. Te peço tudo isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus criou a família como a primeira instituição para dar estrutura à humanidade, como uma sociedade. Fomos primeiramente criados por Deus para ter comunhão com Ele e para glorificá-lo, mas Deus também nos criou para sermos criaturas sociais. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, diz: "Não é bom que o homem esteja só." O homem depende um do outro. A família é a base de todos os relacionamentos para o ser humano. Nela aprendemos a interação pessoal, formulamos as ideias sobre os limites até onde podemos ou devemos ir, o que é aceitável e o que não é. Aprendemos a cultura, a língua, os costumes, os padrões sociais, enfim, tudo o que é necessário para viver, sobreviver, agir e reagir. Aprendemos na estrutura da família. Deus tem cuidado todo especial pela família. Ele não ficou de fora quando planejou a nossa salvação. Deus disse a Abraão: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra", que se encontra no texto de Gênesis, no capítulo 12 e no versículo 3. Assim, Deus estabeleceu padrões para a família de tal maneira que, como a família de Abraão, ela seja uma bênção para as outras famílias. E já que Deus tem planos para a família e deseja dirigi-la, aqueles que ainda não construíram uma família devem buscar profundamente a orientação de Deus na escolha de um cônjuge que seja também um fiel discípulo de Jesus. Hoje em dia, muitos não acreditam no padrão de Deus. O mundo aprova o divórcio, as relações sexuais antes do casamento e as relações com amantes e prostitutas, dando total liberdade ao homem. Mas para a família ser forte, tem que viver sob a direção de Deus. Temos que lembrar que quem nos criou sabe melhor como guiar as nossas vidas. Dentro do propósito divino, o relacionamento familiar reveste os participantes desse relacionamento das maiores responsabilidades. Então, na aula de hoje, iremos permear em 3 tipos de responsabilidades que temos que ter perante a família. E também, na aula, teremos os objetivos, ao final desse estudo de hoje, definir com suas palavras o conceito de família cristã. O segundo objetivo é identificar os deveres e privilégios do pai, da mãe e dos filhos. O terceiro, decidir observar os princípios bíblicos como pai, mãe ou filho. E o quarto e último, praticar o perdão no relacionamento diário do lar. O texto bíblico que é o texto base da nossa lição de hoje se encontra em Salmo, no capítulo 127, do versículo 1 ao 5. Se você quiser acompanhar, depois você lê aí na sua Bíblia. E a aula de hoje é a lição de número 4, que tem como título O Discípulo e a Sua Família. E no primeiro tópico iremos estudar sobre as responsabilidades no relacionamento conjugal. Uma das primeiras responsabilidades é as responsabilidades como marido. E a primeira delas é liderar espiritualmente a sua família.
O quadro que vemos no Antigo Testamento é que o homem é o protetor, o provedor e o líder da família. Como no Antigo Testamento, quando o rei de Israel era não somente o líder político, mas também o líder espiritual, o homem, ou seja, o marido e o pai, deve ser esse líder na área espiritual da sua família. Podemos perceber isso claramente na vida de Josué. Ele era o líder dos israelitas. A nação finalmente entrou na terra prometida sob a liderança de Josué. Era necessário que a nação dedicasse a sua vida novamente a Deus para segui-lo. Josué tomou então uma decisão correta e firme. A segunda responsabilidade do marido é ser exemplo. É também responsabilidade do marido ser a cabeça da família, como Cristo é a cabeça da igreja, dando sabedoria para viver e vivendo a vida exemplar diante da sua esposa e de seus filhos. O marido tem a mesma responsabilidade perante a sua família, ensinando a ser uma família que, como uma unidade e como indivíduos, busquem a Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar. E a terceira e última responsabilidade do marido é amar a sua esposa. Para ser marido cristão é necessário amar sem restrições, sem medida, como Cristo também amou a sua igreja. O amor do marido cristão vem não somente dele mesmo, mas da maneira como todo ser humano, muito mais por causa do fato de que ele tem uma nova base para o relacionamento com a esposa. Ele pode e deve agir agora baseando-se no fato de que o propósito de sua vida é glorificar seu Deus, vivendo para crescer diariamente no seu relacionamento com Cristo Jesus. Agora vamos para as responsabilidades da esposa. A primeira é ser submissa ao marido. Em Efésios, no capítulo 5, do 23 ao 28, também vemos que uma das responsabilidades da mulher na família é ser submissa ao seu marido. Na família cristã, isso não traz perigo ou temor e não é contra os direitos de ninguém. O mundo pode discutir a posição e o relacionamento entre homens e mulheres, entre maridos e esposas, mas o padrão de Deus é o melhor. Deus nos criou e precisamos agradar-lhe pelo modo como nascemos. A diferença entre sexos é real e natural, não somente na área física, mas em outras áreas como nas emoções. Assim, o marido deve complementar a sua esposa, ele deve complementar essa parte do relacionamento, entendendo, quando falamos aqui dessa questão da submissão, não é a questão da esposa ser uma pessoa que vai obedecer ou que vai estar direto ali para servir o marido, mas é a submissão assim como Cristo requer da igreja, a submissão e o marido cuidar, amar essa esposa, ele trata ela de uma maneira que ela seja submissa, mas na questão da concordância dos pensamentos, não na questão dos afazeres domésticos, como muitos pensam que essa submissão é um pensamento errado. E o segundo dever da mulher é ser exemplo. O exemplo da mãe para os seus filhos é muito importante. Submetendo-se ao marido, isso mostra como os filhos podem se submeter às suas vidas a Deus. Obedecer a Deus é sempre o caminho certo e a mãe tem essa oportunidade de mostrar e ensinar o amor verdadeiro em cada ação, em cada preparação para o bem da sua família e em cada cuidado. Estão mostrando o que Deus quer. Um amor demonstrado é mais fácil de seguir do que um amor falado. E a última missão aí da mulher é amar o seu marido. Temos um grande exemplo do amor demonstrado por uma esposa em Provérbios, no capítulo 31, dos versículos 10 ao 31. Você depois pode ler esse texto. A descrição que temos nesses versículos é de uma mulher exemplar, de uma mulher tentando ser o que Deus quer e que todas sejam. Essa mulher é boa, capaz de viver uma vida exemplar perante a sua família e a comunidade. No verso 10 dá a ideia de que ela tem força e valor na sua vida para viver aquele tipo de existência. Ela vive para ajudar o seu marido e vive assim tão bem
que ele tem confiança absoluta nela. Já no verso 11 fala que ela faz bem para ele e não o mal. A sua ajuda é tanto que o seu marido chama a abençoada e a elogia. Então, o amor aí nesse texto, lemos só alguns versículos, depois você pode ler com mais calma aí na sua casa. Esse amor que falei é o amor realmente, aquele amor que sofre, que tem paciência, que complementa, que é companheiro do outro, né? Um amor que tanto o marido tem que ter com a esposa, como a esposa tem que ter com o marido. E no nosso segundo tópico iremos falar sobre as responsabilidades como pai e mãe. Dentre essas responsabilidades, a primeira é disciplinar os filhos com amor. A disciplina deve ser justa, consistente, sobretudo feita com amor. Para o desenvolvimento dos filhos, segundo a Bíblia, disciplinar não é liderar com força ou com ordens. Os filhos são pessoas e assim devem ser guiados, ensinados e treinados para serem homens bons, aptos a viver na sociedade e a servir a Deus. O segundo missão, como pai e mãe, a segunda responsabilidade, melhor falando, é servir de exemplo para os filhos. O pai deve buscar a ajuda de Deus em tudo, para agir e reagir segundo a vontade de Deus. Se ele agir mostrando amor e uma vida correta, os filhos assim seguirão seu exemplo, e se o pai ensinar e praticar os princípios bíblicos, os seus filhos vão segui-lo. Você vai encontrar isso no texto de Provérbios, no capítulo 22, no verso 6. E a terceira responsabilidade como pai e mãe é prestar orientação espiritual aos filhos. É dever do discípulo de Cristo orientar e treinar os seus filhos para amarem e seguirem o Senhor. A responsabilidade dos pais não se limita a prover um lugar para a família morar, comida, roupa e as demais necessidades físicas. Mas o pai cristão deve ter uma vida completamente consagrada a Deus, vivendo honestamente e abertamente perante o mundo. Também, segundo ao texto de Deuteronômio, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 9, desde a primeira atividade da manhã até a última preparação antes de deitar-se, dentro ou fora de casa, é sempre tempo certo para ensinar e treinar os filhos a seguir a Deus. É importante que os pais vivam a cada momento vidas honestas, de amor e controladas por Deus perante seus filhos. E estamos chegando à nossa terceira responsabilidade com os filhos. E a primeira, ela fala sobre diante dos pais, a questão da obediência, do respeito e da honra. Essas são as responsabilidades como filho. E nessa primeira responsabilidade, ela fala que a posição dos filhos numa família é seguir o padrão estabelecido pelos pais. Em Efésios, no capítulo 6, versículos 1 e 2, diz: Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Os relacionamentos entre pessoas da família são reflexos do relacionamento de cada um de nós com Deus. Uma pessoa verdadeiramente cristã é aquela que aprende as coisas de Deus, colocando-as em prática na sua própria vida. Se o discípulo não conseguir colocar em prática a vida cristã na realidade da família, também não conseguirá praticá-la em nenhum outro lugar. Então, diante dos pais, os filhos têm que ter essa obediência, o respeito e essa honra. Infelizmente, hoje em dia não vemos muito dessas práticas, mas em Cristo temos que recuperar isso nos nossos lares e dar exemplos às pessoas de fora, às pessoas do mundo. E a segunda responsabilidade como filhos é, diante de Deus, viver em santidade. Não há regras ou obrigações diferentes para pais e filhos crentes. Todos precisam estar vivendo conformados à imagem de Cristo.
Os filhos que são discípulos de Cristo têm que viver vidas puras, santas, diante de Deus, porque acima de tudo são filhos de Deus. Normalmente, o discípulo que se propõe viver uma vida em santidade se depara com muitas tentações. Na verdade, as tentações são difíceis de resistir e realmente, sem o poder do Espírito Santo habitando em nós, a vitória se torna impossível. Já em 1 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 13, encontramos a promessa de Deus de nos ajudar, mas precisamos fazer a nossa parte. Deus precisa hoje de filhos prontos e capazes de viver segundo a sua vontade e discípulos conformados à imagem de Cristo. Então, essa é a responsabilidade como filhos. E chegamos ao final da nossa aula de hoje e na conclusão da aula iremos ver que, infelizmente, nem todos têm maridos, esposas, pais e filhos crentes. Para esses, as dificuldades de viver a vida cristã na família são maiores. A única decisão correta para alguns é estar em ser sempre fiel a Deus na própria vida, aprendendo e colocando em prática cada dia a verdade através do estudo da Bíblia em sua vida devocional a sós com Deus. Uma das maneiras de testemunhar perante a família é viver a vida cristã em vez de apenas falar dela. O que nós fazemos pode falar mais alto do que o que falamos. Deus conhece nossos problemas. Ele não promete tirar de nós os problemas, mas promete dar poder e sabedoria àqueles que os pedem para que possam viver e crescer através das dificuldades. Então essa é a conclusão da aula de hoje, que fala sobre a família, que fala sobre marido, esposa, sobre esse amor, também fala sobre filhos e tudo que envolve o seio familiar, que possamos manter nossas famílias protegidas, né? Que possamos manter as nossas famílias dentro desse amor que Cristo nos dá e olhar para Ele, que é o cabeça, né? Ter esse amor maior a Cristo, porque quando amamos primeiramente mais a Cristo, aí sim entendemos o propósito da vida e possamos amar mais nossos esposos, nossos filhos, nossos pais e ter amor realmente em sociedade, que é o que está faltando hoje em dia. E no nosso pensamento de hoje teremos um versículo que se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 5 e verso 8. Ele fala da seguinte forma: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então é o versículo para você meditar aí na sua semana. E fala também de família, né? Aquele que não cuidou dos seus, esse negou a fé. É bastante profundo para você meditar consigo mesmo ou para você meditar em família. E chegamos ao final de mais uma aula. Eu agradeço a você que ficou conosco. Também estamos encerrando o nosso ano de 2020. Essa é a nossa última aula de 2020. Eu desejo a você um feliz ano novo, que Deus possa estar renovando a sua vida, renovando o seu amor, a sua fé, o seu compromisso com Deus, tanto em família como pessoalmente, que ano que vem possamos estar mais fortes, né? Possamos estar mais unidos e possamos também trabalhar mais para Cristo, né? Possamos entender que tudo isso que aconteceu era de certa forma também para que as pessoas se chegassem mais umas às outras, né? Para que esse amor que está se esfriando no meio das pessoas pudesse ser um pouco mais praticado entre as pessoas. Então eu desejo a você tudo de bom para sua casa, para sua família, aos irmãos da igreja, né, que nos acompanham, ao nosso pastor e a todas as famílias que nos assistem. E se você gostou da nossa aula de hoje, vai lá, dá aquele like, dá aquele joinha. Se você não é inscrito em nosso canal, se quiser estar se inscrevendo, ajuda bastante o canal.
Também, se você quiser, pode acessar nossas redes sociais, o nosso Instagram ou Facebook. E se preferir, também pode nos fazer uma visita pessoalmente. Nosso endereço é na rua Professor Carvalho, 3071, no bairro de Joaquim Távora. Nossos cultos são às quartas-feiras, culto de oração, começa às 19 horas, vai até às 20 horas. E no domingo, nosso culto evangelístico começa às 18, vai até às 20 horas. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a você que ficou conosco, que você fique com Deus, Deus te abençoe. Um grande abraço, até ano que vem. Tchau!